podcast da moçada. Fala, moçada! Começando mais um Moçada Cast pra vocês. E aqui quem fala é Natan com H, que não é um palíndromo. Quem fala é o João. Talvez seja a primeira e única vez que vocês vão ver só eu introduzindo depois do Natan. Olha, cara, isso ficou muito esquisito, mas errado não tá, né? Eu sou o terceiro ou quarto, dependendo. Dessa vez tá só nós dois mesmo, então não tem outra escolha. Hoje a gente não vai ter leitura de cartinha, porque o nosso leitor oficial, que é o Matheus, não tá aqui hoje. Então, no próximo episódio, a gente vai ter a leitura da cartinha do episódio anterior. E se tiver uma nova, já desse também. Então, bora pra pauta, João. Sobre o que a gente vai falar hoje? Cara, então, assim, aproveitando o hype, a situação, né, e até mesmo o tapa-buraco, já que o Matheus não pôde participar, a gente vai falar, cara, do maior evento do primeiro semestre da cultura nerd, da cultura pop, que é o Snyder Cut, né, bicho? Que tá esperado por muita gente aí. Por muita gente e por ti principalmente, porque de todo mundo que eu conheço, você era o cara que tava mais virado nessa cara, porra. Eu fiz contagem regressiva no Stories do Instagram, bicho. Era difícil ver um Stories teu que não tivesse alguma menção de Snyder Cut. Pode, principalmente nas últimas semanas. Cara, eu fiquei na fissura, desde que anunciou, na verdade, né? Na verdade, desde que começou a hashtag no Twitter, que eu tweetava também, os caralho e tal, que é um negócio bem histórico, assim, né? Os fãs conseguirem, de certa maneira, mudar a parada e é um negócio, eu acho que parecido com isso, só a parada do Sonic mesmo. Sim, eu pensei exatamente isso quando tu falou essa questão dos fãs terem uma influência, né, a ponto de mudar alguma coisa. Porque a do Sonic também foi do caralho, convenhamos. E foi uma mudança pra melhor, né? Assim como o Snyder Cut, né? Puta merda! Apesar de que no Sonic eu tenho um palpite que aquele primeiro ali era muito jogada de marketing, velho. Eu, no fundo, eu acredito nisso, porque era muito ruim aquela porra. Nossa. Era horrível, cara. O bichinho feio do caralho que tava aquele Sonic. Feio. Depois mudou, ficou bonitão e nem era difícil fazer, velho. Ele só ficou fino. Assim, né? Tu tá falando a questão do trabalho. Eu falei, a arte, né? Era só ficar fiel ao trabalho original, né? O bonequinho, né? A anatomia dele original já tava ótima. E foi o que aconteceu. Isso porque já existe renderizado em CG e tal, 3D, jogo moderno e os caralho. Então, sim. Não era nada complicado. Mas enfim, o assunto hoje é mais específico, é outro. E pessoal, só lembrando, hein? Esse episódio aqui, ele é totalmente livre pra spoiler. Então, entra aqui por conta e risco, porque a gente não vai poupar nada, hein? Então vamos lá. E aí, João? O que você achou, meu amigo? Depois de tanta esperança, depois de tanto hype, tanta ansiedade. Cara, eu vou falar a verdade. Eu achei do caralho, velho. Pra quem não sabe muito o que é o Snyder Cut, vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui na parada, que é a seguinte: é a versão do diretor, né, do Zack Snyder, do filme da Liga da Justiça, aquela bomba estratosférica de 2017, aquela porcaria, né? Pra quem não sabe, ele era o diretor, do filme, né? Aí, além de questões criativas com a Warner, ele ainda teve o fatídico problema da família, né? A filha dele ia falecer e tal. E aí ele acabou saindo do projeto. A Warner foi, meteu o Joss Whedon, que é o diretor dos Vingadores, acho que dos dois primeiros. Isso. Fez um Frankenstein do caralho lá. Um negócio meio um, meio outro. Aquele super-homem com a boca zoada por causa do bigode, né? Umas comédias toscas pra cacete. Então, cara, foi um desastre. Fora que a bilheteria foi um lixo. Enfim, aí implodiu o universo expandido da DC naquela época, né? Em 2017. Aí depois disso, os fãs e muita gente e tal começou o movimento, até com a hashtag Release the Snyder Cut, que passou a ser propagado até pelos próprios atores do filme e tal, a galera de mídia, Hollywood, os cacete. E aí a Warner, inesperadamente, pra dizer bem a verdade, liberou e o cara mandou ver. Foi uma surpresa foda, né? Quando anunciou, né? O cara mandou ver. Filme de 4 horas e os cacete. Pra quem é fã, velho, foi uma epopeia, assim, foi do caralho. Sim. E foi foda, velho. Foda. Nossa, eu achei maravilhoso, cara. E, tipo, era bem o que eu esperava mesmo. Era a visão do cara totalmente, pra quem conhece o trabalho do Snyder, mas era o que eu esperava total, bicho. Um negócio sensacional. Mas e aí, o que você achou, assim, cara? Cara, eu gostei. O filme anterior, eu sou muito... É difícil eu odiar um filme, né? Tem que ser muito bosta. O filme anterior, eu não odiava ele, só que eu só não achava ele nada... uma coisa assim memorável. Ele era um filme ok, mas ele não agradava. Então, cara, a gente não tem como falar de um desse sem comparar o outro, porque as duas, em essência, são a mesma obra, né? Só que sob perspectivas diferentes, né? A base. Perspectiva, né? Se você pegar, inclusive assim, ó, um paralelo. Se você pegar a sinopse do filme, né? Ou se você resumir o filme, basicamente os dois, eles se resumem iguais, né? São os heróis lidando, né, com a morte do super-homem, o Batman trabalhando pra reunir uma equipe, enquanto tá desenvolvendo um vilão que vem, e no final eles se juntam
não muda assim, né? A essência da história não muda. Agora, o desenvolvimento dela, que é totalmente diferente, é muito mais coeso. A gente perdeu aqui alguns pontos que no outro tinham, que era, no meu ponto de vista, desnecessários, um tom mais leve, e pra esse a gente ganhou um pouco mais de peso. Isso, pra mim, eu acho que foi o que agregou pra caraca. Desenvolvimento de personagens que no outro foram jogados, tipo, como todo mundo sabe, né? E foi polêmico isso, a parte do Cyborg e do Flash. Porra, pra mim isso aí acrescentou muito, muito. A história, a trama, tudo teve muito mais coesão, mais tempo de tela e tudo mais. Ah, não, sim, concordo. Foi muito bem explorado, na verdade, né? Assim, inclusive por questão de tempo mesmo, porque 4 horas não é 2 horas e meia, 2 horas, né? Sim, sim. Tempo. E outra porque realmente, até por questões, teve umas polêmicas aí, né? Com o Ray Fisher, né? O ator que faz o Cyborg, teve umas tretas aí e tal, que tá até repercutindo pra cacete, né? Que ele acusou a Warner, acusou o presidente, acusou o Joss Whedon de um monte de coisa. Enfim, não entrar nesse mérito. E o cara foi ceifado no filme anterior, bicho. Ele era praticamente um coadjuvante. E nesse ele é um... Sim, tu vê que muita coisa desenvolve em volta dele no filme, né? E no primeiro ele não tem um desenvolvimento, não tem uma importância tão grande. Não, nada. E nessa vez não. Dessa daí ele teve um arco completo, com início, meio e fim, bem explicado, bem introduzido. Cara, eu achei... Esse foi na verdade, foi uma injustiça com o trabalho que foi feito pro cara, sabe? Assim, pelo menos nesse ponto específico eu penso isso. Um negócio muito, muito bem feito, cara, até assim, em favor dele, sabe? De justiça mesmo. Foi uma redenção, né? Depois do demais. Dele, do Snyder e tal. Quem eu acho que mudou muito pouco, por incrível que pareça, apesar da mudança visual, foi o Superman, velho. Que ele só mudou a questão do uniforme, mas assim, tanto que não teve regravação do Superman. Sim, é verdade. Ele não regravou cena nenhuma, o Henry Cavill. Não chegou a ter regravações. E o dele mudou. Assim, teve algumas questões estruturais ali, mas na prática foi o que mudou muito, o que mudou menos, na minha opinião. Foi muito parecido dos dois filmes, a participação dele. Inclusive, ele aparece, acho que só no final, praticamente, né? Sim. Eu acho que depois o filme foi 4 horas, então depois de 2/4 do filme já, né? Bem mais pra frente até, inclusive, talvez. Sim, eu acho que ele aparece naquele que divide, é meio que episódio, são 6 episódios e um epílogo no final. Ele aparece ali nos 5º e a ação dele, pessoa viva, digamos assim, é no 6º. Sim. Então é bem menos. Mas eu gostei, cara, assim, eu achei muito bom, achei do caralho. Foi realmente um acerto de contas, assim, que merecia, sabe? Assim, que a obra merecia desde o início, que na época não teve. Mas foi o que você falou mesmo, assim, a base é a mesma, né? Não tem jeito. Sim, até porque eles não fizeram um novo filme, né? Ele foi só o mesmo filme recontado sobre outra perspectiva, né? Outra ótica, né? E incluíram ali, tanto que eu pude perceber que as cenas novas mesmo foram no epílogo. Sim, de certa forma sim. Sim, as novas foram. Que também foram do cacete, eu gostei de aquele diálogo, velho. Aquele diálogo do Batman com o Coringa é sensacional, cara. Eu achei sensacional. Sim, ele amarra muito, mas muito do que ficou em aberto no Batman vs Coringa, né? Mas o Coringa, no Batman vs Superman. Ele dá um nozinho em muita coisa que lá no passado foi jogado e tu ficou à mercê sem entender porra nenhuma. Não, fora que também é uma redenção, assim, de certa maneira também pro Jared Leto, né? Porque o Jared Leto do Esquadrão Suicida é muito tosco. Sim. E esse não, esse é do caralho, velho. Tipo, dá medo. Ele tem um peso, né? Ele é bem mais pesado, né? Ele dá um ar mais dramático, muito maior do que pra aquela porra daquele Coringa lá do Esquadrão. Pô, nem compara. E outra, eu acho que eu sou fãzaço do Batman, de toda a história do Batman, de todas as versões do Coringa que eu já vi, é a única que, tipo, dá um medo do caralho. Tipo assim, a aparência dele é medonha. Sim. Sabe, assim. Aquela maquiagem, né? Tá. Porra, parece a freira do filme, universo, né? Porra, cara, zoada pra caralho, aquela boca pintada de vermelho, zoadona, velho, muito doido. Eu achei muito bem feito, assim, e até a introdução dele foi legal pra cacete. A única coisa que eu achei muito tosco, mas assim, já é do outro também, é a risada. A risada, ela não me convence muito, não. Mas eu entendo que é a característica do personagem, então não me incomoda. Eu não gostei, mas eu tô de boa, eu aceito, é o formato que é, tá tudo bem. Na verdade, ele manteve a mesma risada que parece quando, tipo, o próprio ator criou e os cacetes, ele resolveu manter pra não perder meio que a identidade, né? Sim. Pelo menos nesse ponto. Mas assim, cara, eu achei muito interessante. No geral, assim, é um bom filme, cara. E outra, apesar de ser 4 horas, ele não dá aquela sensação de 4 horas, tipo, maçante. Não dá, cara, não dá. Eu concordo total. Passou as 4 horas e eu não senti que passaram 4 horas. Foi muito
tranquilo. O filme não chega aquela hora que fala, caralho, meu, que enrolação, não vai logo pra ação. Não tem essa parte. O filme, ele se desenvolve bem, ele te mantém imerso ali no que tá acontecendo. Total. Não, tanto que eu assisti minha esposa e minha irmã em casa e tal. E, bicho, a gente ficou ali 4 horas vendo a parada e tal. E tranquilo, não cansou, não, sabe? Meio que, assim, seguiu bem. Sim. Eu curti. Tem umas coisas que tem que citar. Por exemplo, que o Snyder, ele é muito apegado às convicções dele. Então, assim, ele fez questão do filme ser naquele formato 4x3. Formato de tela, né? Que fica meio que come as laterais da tela, assim. Que hoje toda TV é widescreen, não tem jeito. Isso, ele é no formato antigo, né? Das TVs quadradonas, né? As famosas quadradão. Sim, assim, não me incomodou, mas eu compreendo que tem gente que fica incomodada. Eu gostaria de ver a tela na tela cheia, porque ele não esticou a tela, ele gravou num outro formato, né? Então você perdeu a área de gravação, né? Sim. Mas eu gostaria de ter visto. Eu entendo a decisão dele. Não me incomodou em nada também. Eu achei, cara, quando eu falei, meu, vai ser uma bosta. Mas não sei se é porque também minha TV é grande e não... Pra mim não foi como se estivesse faltando um pedaço. Assim que tu já começa a ver e aí tu esquece, né, que tá num quadradão ali. Mas tem, por exemplo, no final, naquela cena que nem é spoiler, apesar que a gente vai falar spoiler, não tem problema, porque é nosso, aqui a gente faz o que quiser. Naquela cena que vai subindo, né, e tá todos os heróis lado a lado, aquela cena, por exemplo, se ela tivesse num plano aberto, porra, ia ser lindo, porque, grandão cheio na tela. Nesse formato, ela demorou um pouco mais pra enquadrar todo mundo e não ficou um cenário tão grande. Teria ficado muito melhor, eu acho, na tela 16:9, mas tranquilo, cara, não incomoda nada. Não incomoda, não. É muito tranquilo. Eu realmente não me incomodou. Óbvio que se eu for escolher, eu preferia dessa maneira. Mas assim... Eu também, paguei, cara, uma TV widescreen aqui pra ver quadrado. Não, né? Geral. Minha TV nem é tão grande, né? Porque é 32, só que como a distância dela, a pessoa vai bem próxima, então fica legal, dá pra ver bacana. E assim, eu preferia, mas não é uma coisa que fala assim, puxa, fudeu o filme, entendeu? Não, nada, fudeu nada. Fica agradável, dá pra assistir tranquilo, mas se for escolher, né? Tanto que o interesse do Snyder, na verdade, era fazer preto e branco, porque ele disse que era a forma que ele enxergava o filme. Só que a Warner meio que isso aí, ela não abriu mão, não. Tu acha que ia ficar legal, preto e branco? Eu acho que ia perder um pouco, assim, do glamour. Talvez se ele lançar uma versão que nem aconteceu com o Logan, né, que eles lançaram, acho que não sei se foi sépia, né, o preto e branco com filtro, aí seria legal. Agora, a original, ser preto e branco, eu não acho que gostaria muito, não. Tipo, tudo bem que eles colocaram classificação 18 anos no Brasil, né, rated R, tipo, 17 anos nos Estados Unidos, sei lá, e acaba restringindo, apesar de que foi streaming, né, até pela situação de merda, de pandemia que a gente tá vivendo, é impossível fazer uma transmissão em escala global no cinema, porque tá todo mundo fudido, fora a China. Então não daria. Até os Estados Unidos agora que tá recuperando questão de vacinação, enfim, mas no Brasil mesmo seria impossível. E também pela duração do filme, que 4 horas fode qualquer sessão de cinema, porque come horários demais. Sim. Mas enfim, né, fode muito. É muito grande, cara, 4 horas é coisa pra cacete. Fora que normalmente esses filmes, quando são muito grandes no cinema, eu lembro quando eu assisti Senhor dos Anéis, quando eu era mais novo, tinha até intervalo, né? Então acaba que passa das 4 horas. Sim, e eu lembro que o Snyder Cut ele ia ser liberado em alguns cinemas no mundo, né? No Brasil não aconteceu, acho que em lugar nenhum, mas eu lembro que quando eu vi a notícia que ele ia ser lançado no mundo, em alguns cinemas no mundo, tinha até notícia que era planejado 2 intervalos pro filme. Não sei se tu chegou a ver isso também. 4 horas? Não cheguei a ver, não. Eu suponho que realmente teria, porque é impossível você assistir um filme de 4 horas, considerando as experiências que eu já tive com filmes grandes, igual tem, né, o Senhor dos Anéis, que tinha intervalo, entendeu? Então, assim, com certeza teria, cara. 4 horas é muita coisa. Sim. 4 horas e 2 minutos, né, pô? Você não tem como não ter. Sim, eu mesmo fui no banheiro 3 vezes durante o filme, pra mijar. As 3 pra mijar. Eu não gosto, nossa, que era, tipo, repor comida, né? Que a gente fez quase uma sessão aqui, pô, cara, mais umas porcaria e tal. Então, é muito longo. Sim. Mas, assim, como eu tava dizendo, cara, eu acho que pra um público amplo, por mais que seja essa classificação, é um filme amplo. Tipo assim, não é filme sabe, filme de, como é que chama aquelas paradas que tem de Sítio Cane, ou então, aqueles lugares assim, sabe? Não é filme pra cinéfilo, é filme pra... Sim. Povão. Então, não tem como você fazer um negócio preto e branco. Você vai restringir demais. Muita gente não vai gostar. Concordo pra caramba. Não é filme de festival, vamos dizer assim, entendeu? É filme, não tem jeito, porra. Liga da Justiça é Batman, é filme de bonequinho, cara, querendo ou não. Sim. Entendeu? Tipo, não tem como fazer assim. Mas assim, eu veria, de boa, legal pra cacete. Mas eu entendo que seria muito complicado. Ia prejudicar demais o filme, sabe? Se fosse preto e branco. Mas ainda assim, visão do cara, né? Só que não, mas sei lá. E aí, em comparação com a versão
de 2017, o que a gente pode apontar, assim, de melhoria que a gente teve? Tirando o que a gente já falou, né? A parte de desenvolvimento e tudo mais. Tem algum outro ponto que você lembra? Cara, eles tiraram umas coisas que eu detestei naquele filme. Tipo, aquela família russa, aquela família lá do leste. Puta que pariu, exato. Extremamente desnecessário, velho. Pra começo de conversa, os caras moravam, a base do Steppenwolf, né, do Lobo da Steppe, ela é sediada numa Chernobyl da vida, vamos dizer assim, né? Uma cidade extremamente, um local extremamente radioativo, né? Isso. E, velho, a família tava morando lá no lugar, entendeu? Sim. Isso era muito tosco. No primeiro filme, eu acho que eles não chegam a falar que o lugar era Eles não mostram porra nenhuma, na verdade, né, daquele local. Só mostram a família e que tem uma usina lá, mas eles não chegam a falar no primeiro filme que aí lá era, tipo, uma Chernobyl e que tinha acontecido alguma coisa em uma área radioativa, né? Era só um lugar todo abandonado, todo cagado, não era? Cara, mas eu não sei porquê, eu tinha a impressão que já era, que falava alguma coisa assim, posso até olhar depois. A ambientação é a mesma, mas tu lembra que tem até aquela cena que eles estão, que tá o Superman que é bem bosta, inclusive, né? Porque não faz sentido isso, mas que tá o Superman carregando um prédio enquanto tá o Flash correndo, salvando 2 pessoas, tá ligado? Ou seja, tinha mais gente morando lá, porque não faz sentido, né? Eu sei que a gente tá desvirtuando, mas não faz sentido o Superman carregar um prédio nas costas, porque o prédio se desfaz, né? Com um ponto só de equilíbrio baixo, né? Então... Mas tudo bem, né? Cara, pra ele conseguir fazer aquilo, ele tinha que colocar, tipo, não uma tábua, mas tipo uma estrutura uniforme pra ele conseguir carregar aquilo em cima. Sim. Isso é física básica, sabe? Aí os prédios, o solo de Chernobyl lá, né, que criou uma puta de um concreto embaixo, né? Cara, fora que ele tinha que fazer, tipo, uma terra planada. Putz, aquele é muito ruim. Nossa, muito ruim. Cara, teve essa questão da família, que era uma porcaria. Teve aquela cena que o filme, ele começa com meio que o Super-Homem falando uma parada pras crianças, tipo, num vídeo. Isso, umas gravações, né? Sim. Puta que pariu, não. E sabe o que é pior? Você consegue extrair semelhança de certas coisas dos filmes da Marvel, que o Joss Whedon dirigiu, pra esse. Essa cena, por exemplo, do Super-Homem, ela é inspirada, eu acho, numa cena do Capitão América falando uma parada no final do filme. Eu não associei porque eu não lembro de cabeça da cena do Capitão América. Outra coisa, você sabe aquela cena do filme antigo, que foi bem criticada, inclusive, que a Mulher Maravilha cai deitada e o Flash cai em cima dela? Sim, cara, eu tava rezando pra não ter essa cena nesse filme, porque ela é bem bosta. Não teve. Não teve. E mas sabe o que acontece? Teve a mesma cena do Hulk, mas sendo o ser humano, né? Sendo o Mark Ruffalo. Bruce Banner, caindo em cima da Natasha. Sim, eu lembro. Pois é, porque o cara copiou as cenas, ele é muito limitado, o diretor, entendeu? E ele tem essa mesma visão idiota, porque os filmes da Marvel, eles são filme pra criança. Sim, é um filme pra toda a idade, e não tem essa pegada tão mais séria, né, que a gente tá acostumado a descer. Cara, uma outra cena muito ridícula era aquela que o Aquaman senta no laço da Mulher Maravilha e começa a falar um monte de besteira. Sim, eu lembro disso, eu tava torcendo também pra não ter. Tudo que a gente torceu pra não ter, não teve, porque era a cena do Joss Whedon, entendeu? Sim. Outra, aquela tensão que eles criam, assim, da própria Mulher Maravilha com o Batman também não tem nem suposição de relacionamento, não tem nada, entendeu? Nesse teve aquela hora do mouse, lembra? Que eles estão no computador lá bem no comecinho. Cara, mas é um negócio muito sutil, assim, muito bobo. Sim. No outro teve, tipo, ela entrando no quarto, caralho, pô. Que tá ele sem camisa até, né? E, teve uma treta dessa. Eu acho que até ela que ajuda a colocar o ombro dele no lugar, não é uma coisa assim? Teve uma parada, ele meio que tira tipo, a parte da roupa, fica meio que só com a parte tática. É isso mesmo, eu lembrei, é verdade, isso mesmo. Pera, também tem aquela corridinha idiota do final, com o Super-Homem com o Flash. Sim. A corridinha, eu entendo que eu acho que foi mais um fanservice pela HQ, porque tem HQ, né, que eles fazem a corrida lá, de caridade. Tem. Mas, porra, os diálogos são muito ruins, cara. Então, nesses pontos que tu apontou assim de comparação, cara, eu sempre falei, não sei se no podcast eu acho que nem tanto, porque a gente não costuma puxar muito pra esse assunto nerd, né, de quadrinho, filme, essas coisas. Mas o meu herói favorito sempre foi o Flash. E, cara, o que eu mais odiei do outro filme é que o Flash, ele era um retardado. O Flash, nos quadrinhos, ele até é engraçado, ele faz piada, ele é um piadista, de certa forma. Não é tão abobado, não chega a ser o nível do Homem-Aranha, que ele é muito piadista enquanto tá lutando. Mas ele faz piada, ele é um personagem mais cômico. Só que no filme anterior, cara, ele era um bocó. E ele fala claramente que ele não sabe lutar, que ele não sabe o que ele tá fazendo. Tu lembra aquela cena quando eles vão invadir lá o armazém no porto, que ele fala, eu só empurro as pessoas e corro. E, cara, eu rezei muito pra essa cena não estar no filme, porque, cara, eu achei que aquilo ali denegriu o personagem de uma forma. O Flash, ele já não é um overpower no filme, de fato, ele é uma pessoa que tá ali no início, né, de descobrir os poderes e tudo mais. Sim. Só que nesse, tu vê que ele já tem consciência dos poderes, ele sabe como lutar, ele não fica perguntando pros outros como fazer. E eu achei que isso deu não vou dizer um amadurecimento, mas ele deu uma coesão,
uma personalidade melhor pro personagem, né? Um personagem que sabe o que fazer, como resolver as coisas. Sim. Então, na verdade, essa questão... Sabe o que eu até lembro da época? Quando teve esse diálogo, aquele fala que empurrava e corria e tal, era aquela lógica física que é força, velocidade igual a força. Sim. Só que não precisa explicar isso. Entendeu? Bem sabe, né? Tanto que ele, nesse filme, ele faz basicamente as mesmas coisas. Sim. Só que não precisa explicar, você não precisa falar que velocidade igual a força, porque é meio que óbvio, né? Fora que, outra coisa, o Flash, ele é mais da zoeira e tal. Só que ele tem uma carga dramática até pela história do personagem. Sim. Né? Ele tem uma carga dramática, assim, como praticamente todos os super-heróis da DC Comics, eles são feitos de sacrifício. Então todos eles têm uma base de sacrifício, sofrimento, etc, pra construção do personagem. E o Flash tem, fora a questão do Flashpoint com a mãe, enfim, aquelas coisas todas, essa questão do pai dele ter sido acusado de matar a mãe, isso é canônico. Sim. Entendeu? E essa parte dele, assim, de limpar o nome do pai, etc, isso tá muito presente. Se não me engano, até no 952, isso a história do Flash, ela é muito parecida, inclusive, eu acho. Sim, é. Então, assim, ele tem uma base. E isso foi ignorado, né, no outro filme. Eles mostram o pai dele, o diálogo com o pai dele é bem menos... bem menor, né, no outro filme. Nesse, ele tem mais tempo de falar com o pai, na hora que ele vai... A primeira vez que ele vai falar com o pai dele na cadeia, lá, no encontro, na visita. Sim. Outra coisa, aquela cena dele, na hora que ele... Uma das cenas que ele corre e tal, que ele meio que fala assim, ele meio que fala uma coisa do pai, assim, que o que ele queria era que, de alguma maneira, o pai dele percebesse que ele, tipo, meio que venceu na vida. Cara, isso é muito bacana. Sim, que inclusive, pra mim, ali foi a redenção do personagem pra mim, porque, porra, aquela cena foi do caralho, a cena final lá, dele correndo e tudo voltando, porra, achei foda, achei bem digno, assim, do personagem, né? Sim, que ele é um cara que tá em início e tal, um cara que tá em fases introdutórias, vamos dizer assim, mas que tem aquela carga dramática que faz parte do personagem, que é legal quando é explorado e que não tinha sido, né? Sim, eu gostei pra caralho, achei que redimiu. Outra cena também que eu lembro que nesse filme, no novo, não tem, no antigo, tem aquela cena que eles estão, cara, isso eu achei bem bosta, eles estão cavando o túmulo lá do Clark Kent e estão fazendo piada com Madrugada dos Mortos, lembra? Era Cemitério Maldito. Isso, Cemitério Maldito, isso. Tá ele e o Cyborg, porra, os caras estão cavando no cemitério à noite, cavando num túmulo. Fazendo piada, bicho. Porra, é foda. Inclusive, eles fizeram a mesma coisa, eles cavaram do mesmo jeito e o diálogo foi muito melhor. Sim, e nessa cena, eles estavam não estavam sozinhos. No outro filme, eles estão sozinhos, os dois. Nesse, tá eles dois ali, mas tá a Mulher Maravilha e o Aquaman na van ali do lado, esperando, né? Sim. Outra coisa, só linkando aqui, nessa própria cena que tem a Mulher Maravilha, né, a Diana conversando com o Arthur, né, com o Aquaman, eles falam até da treta, digamos assim, entre os Atlantes e as Amazonas. E isso também tem nos 952. Entendeu? Então Sim. Foi uma puta de uma referência que foi em um contexto que foi ignorado totalmente na versão anterior. Sim, nem tem essa fala, né, no anterior. Não, tem não. Foi cortado. E realmente tem essa questão dessa disputa, né, entre as Amazonas e os Atlantes e tal, por serem povos alheios aos humanos e que também se refugiaram, também se afastaram, enfim, tem suas próprias discussões, etc. Cara, o filme é muito melhor. Em síntese, o filme é muito melhor. O Caçador de Marte, o que tu achou? Tu curtiu a aparição, a primeira e a final dele? Eu achei legal, não mudou nada, assim, mas foi interessante, né? Eu gostei. Cara, assim, eu acompanho muito o Snyder no Twitter, essas coisas, então eu já tinha visto uma arte até que ele divulgou uns tempos atrás com uma qualidade bem ruim, mas eu já esperava que era mais ou menos aquilo. Cara, não tem como ser muito diferente daquilo. O Caçador de Marte é um cara verde, é um ET. Sim. É o que a gente entende por ET mesmo, assim, aquele tradicionalzão verde zoiudo. É feio. Eu acho que assim, eu gostei, mas eu compreendo que num filme com orçamento desgraçado seria bem melhor. Ah, sim. A questão, acho que não foi nem a estética, eu falei, porque a gente não sabe se vai ter um futuro, né, esse filme, se vai repercutir de forma que vem até uma continuação, que seria até interessante, mas eu falei mais a questão dele ser introduzido, porque no outro filme ele nem existe, né, é inexistente. Os personagens nesse, ele não tem uma importância, mas ele tem uma aparição, né. Na verdade, eu lembro, essa cena, sabe aquela cena da Marta, que não é a Marta, é ele? Sim, exatamente, a primeira, né, que ele aparece. Isso. Eu já tinha, aquela cena foi uma cena que o roteiro dessa cena vazou meses atrás, logo que liberou o Snyder Cut. E vazou, e eu lembro que eu assisti um vídeo, a galera comentando essa cena, eu falei, cara, se rolar essa cena vai ser massa. E aí depois
depois mostrou, vazou os screenplays também, as imagens, tipo, desenhadinha da cena e tal. Então, aquela cena meio que eu já esperava que ia ter. Cara, eu gostei da aparição do personagem, eu sabia desde o início que ia ter, por acompanhar e tal. Eu acho que é um personagem interessante. Ele é tipo, na comparação com a Marvel, né? Não tem jeito. Ele seria no Vingadores, no filme futuro, caso tenha ou caso tivesse, ele seria tipo Visão. Exato. Eu penso a mesma coisa. Ele seria como se fosse um Visão, né? Um personagem mais razão, né? Mais sábio, né? Isso. Mais alheio, assim, que meio que... O Visão, ele fica naquela de ser... De que ele é meio que uma inteligência artificial ou um ser humano. O Caçador de Marte, ele tem essa mesma discussão filosófica, só que de ser um extraterrestre ou um ser entre os humanos, entendeu? Ele tem essa mesma questão. Sim. Porque diferente do Super-Homem, do Kal-El, Clark Kent, que é um extraterrestre, o Caçador de Marte não tem aparência humana, naturalmente, né? A aparência dele é de ET mesmo. Sim. Tanto que no quadrinho, ele até, o relacionamento dele, se não me engano, acho que a mulher até cega a par romântico dele, é humano comum, justamente por conta disso, da aparência, que aí entra naquela questão de não ligar pra aparência, enfim, o lado moral da história, né? Sim. Mas eu gostei, cara, eu achei legal, achei interessante. Se não tivesse, não faria tanta diferença, mas foi um acréscimo legal. E vamos lá, hein? Esse aqui, eu acho que... Eu não sei se foi questão de bom senso ou orçamento e tecnologia, porque de 2017 pra cá a tecnologia avançou, não num salto absurdo, mas o que tu achou da qualidade gráfica do Steppenwolf? Porra, mano, tá absurdamente melhor do que o anterior. Tu acha ou o quê? Cara, então, por exemplo, você pega o Steppenwolf e você pega o próprio Caçador de Marte. O Caçador de Marte eu achei mal feito. Gostei, mas eu achei peba. Achei fraco, achei ruim. Eu acho que eles pegaram boa parte do orçamento e jogou no Lobo da Steppe. Foi. Porque eles deram uma caprichada boa no personagem, né? Diz que teve um incremento de uns 70 milhões de dólares, uma parada assim, 70, 90. Eu acho que boa parte disso aí foi pra fazer isso aí. Porque eu gostei. E o Darkseid também, né? O Darkseid também ficou legal. O Darkseid dessa área, os dois ficaram bons. A Vovó Bondade, a gente sabe que é ela, mas ela tá bem de fundo, assim, você não consegue nem identificar o mundo. A gente sabe que é porque a gente conhece de quadrinho de outras mídias, né? Porque ela não é nem mencionada, ela só aparece e tá ali, parada, estática, né? Exato. Mas eu gostei, eu achei legal, cara. Eu achei uma pegada diferente. É diferente dos quadrinhos, porque o Steppenwolf, nos quadrinhos, ele tem uma aparência humana, ele não tem aquela aparência extraterrestre e tal, só que eles quiseram utilizar uma identidade visual meio que do povo de Apocalipse. Aí usou até a semelhante, de certa maneira, com o Darkseid, né? Você foi entender. Mas, assim, eu gostei, cara. Achei do cacete. Eu gostei daquela armadura retrátil, meio que adaptável a golpes, meio que, sabe, assim, eu achei muito bem feita, cara. Eu achei bem interessante. Sim, eu também, inclusive, eu tenho uma coisa que na hora que tava acontecendo, eu até falei pra minha esposa aqui, que me chamou a atenção. Quando, na primeira vinda do Steppenwolf, quando ele vai lá em Themyscira, né? Que ele ataca lá naquele templo lá, né? Que elas estão protegendo a caixa materna. E aí, cara, não sei se tu vai lembrar, porque, pô, a gente viu o filme ontem, óbvio. Mas quando começa a pancadaria lá, que tem uma hora que começa as Amazonas pular nele e segurar ele. Eu falei, essas mulheres tá tudo furada, bicho. Tem uma mulher que senta, tipo, no ombro dele. Eu falei, essa aí furou a bunda toda, porque a armadura dele, cara, enquanto ele tá lutando, é tudo espinho. Não tem como tu chegar naquele cara e, tipo, encostar o braço nele sem se fuder todo, cara. Tu virou uma peneira. E, mano, 20 mulheres tudo abraçadas, segurando o cara ali. Eu falei, essa mulher tá tudo peneirada agora, velho. Não tem como. O bagulho é muito brutal. Eu não cheguei a pensar isso, não, mas faz sentido. Cara, não, a armadura, eu achei do cacete, eu gostei, velho. Nossa, achei muito... porque, assim, foi impactante pra mim, porque na primeira Amazônia que pula nele, acho que uma pula ele bate, mas na outra pula e cai, tipo, no ombro dele sentado. Eu falei, meu irmão, essa mulher foi deflorada aqui, tá ligado? Arregaçaram a raba dessa mulher, não tem como. Eu falei pra esposa que ela até riu na hora. Eu falei, já era, a mulherada tá tudo furada aí. Não, inclusive, dá a entender que se ele quiser, ele pode até performar a armadura. Então ela pode virar tudo ponta, né? Assim, virava um pouco espinho ali e arregaçava todo mundo. Isso. Realmente faz sentido. Quando eu vi isso, eu ri aqui na hora, mas eu falei, pra mim tá de boa, não me incomoda. Foi só um ponto assim que eu reparei, mas foda-se também. E uma parada que eu gostei nele é porque é o seguinte, o outro, né, tinha uma aparência realmente mais humana, humanoide e tal. Só que, cara, era muito vilão genérico, assim, sabe? Muito vilão genérico, eu até ouvi esse termo esse dia no vídeo, vilão genérico do God of War número 30, entendeu? Tipo assim, é um vilão comum, que armadura comum, ficou muito básico. Sim. Sabe? Muito básico. E aí eu gostei dessa autenticidade, tipo, você vê a assinatura da parada, entendeu? Sim. Tanto que eu sou um cara que eu sou chato com esse negócio de, tipo, fidelidade com o quadrinho. Então, assim,
em tese, o Darkseid ele teria que ser cinza e azul. Sim. E ele não é cinza e azul. Só que não me incomoda, por exemplo, a paleta de cor que usou nele. Até porque ele não perdeu a caracterização do personagem, né? Ele manteve ali, tu olha ali, tu sabe de longe até. Se fosse pequenininho, tu sabia que era ele. O que mudou foi mais um tom, né, de cor. Sim, mesmo ele não sendo cinza e azul, ficou legal. Passou, entendeu? Sim. Uhum. Ainda na parte do Steppenwolf que a gente tava falando, eu não lembro, eu vou até pedir pra tu me recobrar essa memória, mas a motivação dele nesse filme, eu acho que é diferente da do anterior, porque no anterior ele queria vir pra conquistar e preparar pro Darkseid, né? Nesse ele tá vindo porque ele tá em dívida, né? Ele fez merda e ele tem uma dívida, né, com o Darkseid. Ele tinha isso no primeiro filme? Porque eu não lembro disso. Não é nada disso. Na verdade, ele era um conquistador, vamos dizer assim, né? Ele era um conquistador, que ele, da primeira vez ele desceu à Terra, não conseguiu resolver, aí voltou pra tentar resolver e ele só cita o Darkseid uma vez em uma fala bem esparsa. Sim. E morre pelo mesmo, e nem tem que fazer muita menção muito específica. Já nesse não, inclusive, pra quem não sabe, o Steppenwolf é tio do Darkseid, né? Tanto que eles até citam que é da mesma família, e ele realmente é tio do Darkseid, né? Do Uxas, não é de ser Darkseid. Nessa vez eles deixaram bem específico, ou seja, eles construíram melhor o arco do Lobo da Steppe, coisa que sequer tinha feito na outra, né? Ele era... Sim, isso, cara, eu achei muito bom, porque eu falei, o cara é um bostão que quer chegar ali e dominar e foda-se, tá? Pegar pra ele e foda-se. Nesse não, ele tem uma motivação, ele tem um elo muito maior com o Darkseid, tanto pra apresentar pra gente, quanto pra poder desenvolver a trama no sentido de vir o Darkseid no futuro. Que quase veio, né? Quase veio, né? Nesse daí. Cara, inclusive, eu achei do caralho isso, porque assim, nossa, isso vai ser um spoiler fudido, mas inclusive, né, foda-se. É nosso, manda ver. Não, tanto que assim, você consegue perceber no Lobo da Steppe aquela necessidade de se provar, de se redimir. Sim, ele tá totalmente em busca de redenção e se provar pro Darkseid, né? Aí no final tem aquela cena que corta a cabeça dele vai parar, entra pelo portal e vai parar no Darkseid. Cara, o Darkseid simplesmente pisa na cabeça dele e foda-se. Foda-se, né, cara? É só um peão. Foda-se, que era exatamente o que ele tava considerando. Não, era o cara que ia tentar resolver a parada da Terra. Aí, outra coisa, no outro filme não tinha, nem citava, não me lembro. Posso ter enganado, mas eu não me lembro que citava a questão da equação antivida. Não fala. Isso é novidade pra esse filme. E nesse é explícito, entendeu? Que a equação antivida tá na Terra e tal, e faz até sentido que ela que conseguiria controlar o super-homem, né? Aquela coisa toda, né? Então, assim, cara, eu achei muito interessante essa construção do Steppenwolf, assim, ele querer se redimir e foda-se se ele quer se redimir ou não. O Darkseid só tava usando ele realmente como um peão ali, sabe? Ponta de lança. Deu certo, não deu azar. Sim, e no final ele teve até a sua utilidade, né? Porque melhor do que conquistar o mundo foi encontrar, né, que a antivida, né, a equação antivida na Terra. Então, pra isso foi mais útil pro Darkseid do que o próprio conquista do planeta Terra, porque, como falou, ele tava devendo 50 mil mundos pra ele. Então, só não ia mudar porra nenhuma pro que ele precisava pagar. Mas encontrar a equação antivida tornou ele um pouco mais relevante pro Darkseid, mas no final, o fato dele já ter encontrado, já anulava o resto, né? Porque é isso que o Darkseid precisava. Claro. Sem dúvida. Não, eu achei muito interessante essa... Até mesmo assim, porque superou a questão das caixas e tal, e agora, em tese, caso tenha, apesar de que infelizmente eu duvido que tem, mas caso tenha uma sequência e o foco já é outro. Sim. Bem específico. É a vinda do Darkseid, não tem outra, né? Uhum. Cara, agora você percebeu que a forma com que o Snyder fez abriu margem pra 3 coisas, na verdade 4 coisas especificamente. Manda ver. Bom, abriu margem, vamos começar. Primeiro, me surpreendeu porque eles mantiveram aquela cena do Slade, né? Sim, é o... Porra, mas esqueci o nome dele, né? Deathstroke, sim. Encontrando o Lex e tal. Eu achava que aquela cena, inclusive, era do Joss Whedon, talvez aquele diálogo era. E o diálogo no filme anterior era outro. Sim, é ele convocando ele pra fazer uma liga, né? Contra a Liga de Heróis. Exato. E o diálogo é diferente, o cenário é o mesmo, a ambientação é a mesma e tudo, é um reality e tal, mas é diferente. Ele até revela a identidade do Batman. Ele fala que é o Bruce Wayne. Ou seja, primeiro que abre um gancho pra uma situação específica dessa, né? Com o Deathstroke, o Batman, enfim. Uhum. Abre outro gancho, que é o gancho do futuro alternativo, que tem o Coringa, que a gente já citou e tal. Sim. Né? E pode ser trabalhado de uma forma futura, ou em flashbacks, ou em outras cenas. E abre o gancho pra pra invasão do Darkseid, que ele cita que vai invadir a Terra, a moda antiga. Uhum. E, além de tudo isso, abre o gancho pra um filme até mais leve, de formação da Liga, que eles falam, que inclusive tinha no outro filme também, de formação da Liga, que vai abrir espaço pra mais pessoas, e inclusive aparece o Caçador de Marte. Sim, já como um futuro, né? Sim, ou seja, poderia ser trabalhado de várias formas, em vários filmes, em várias frentes, cara. Ele podia desenvolver pra muito mais coisa, né, pro
o DCU, né? Demais mesmo. E tanto que, por exemplo, tem aquela cena no final do Aquaman, que ele fala que vai encontrar o pai. Ok, já fez o filme do Aquaman, beleza, morreu a bronca. Tem uma cena específica, acho que da Diana, falando que precisa se reconectar com as Amazonas e tudo. Teve o 1984, que é um filme bem meia bomba, mas que tudo bem, é uma questão entre isso e isso, então 1984 meio que não comunica em nada, né? Porque ele tudo antes, né? Tudo anterior. Tudo 30 anos antes, 40 anos antes. Então, beleza. Então, assim, teria gancho com tudo. Tem gancho com o filme do Flash, que mostra também o Flash podendo viajar no tempo. Então tem gancho pra cacete, velho. O cara deixa o gancho demais. Sim, tava prontinho ali pra a sementinha germinar em muita coisa, né? Sim, tem o próprio Super-Homem que abre a roupa e tal, de roupa preta e tal, mas mostra ele viver normal de novo em Metrópolis e tal. Então tem muito gancho, velho. Muito gancho. É verdade. Deixa eu te perguntar, antes que eu me esqueça. Você assistiu por onde? Eu vi pelo Google Filmes, Google Play. Ah, certo. Eu também, eu consegui ver pelo Google Play, cara. R$3,90 o cupom, maravilhoso. Exato, e eu acho que tu vai lembrar que eu fui muito descrente, eu achei que isso não ia dar certo por ser um filme lançamento, mas deu certo no final. Sim. Eu não vou mentir, hoje eu prefiro assistir de streaming ou dessas maneiras, já baixei muito torrent na vida, mas hoje eu prefiro não baixar. Se eu for optar, eu prefiro ir pela legalidade. E assim, cara, considerando que, por mais que a gente esteja pagando barato, isso dá retorno, porque, salvo engano, a empresa, não é que o Google paga a diferença, mas ele meio que, existem os convênios e tudo, então assim, acaba que dá um retorno real em números, né? Pro estúdio. Sim, dá um retorno. Então assim, se a pessoa se ela realmente for fã e quiser promover a parada, o negócio é assistir na legalidade, velho. A não ser que você realmente, sei lá. Mas se não for um negócio que vai foder sua vida, você pagar R$3,90... Eu conheço gente que podia pagar R$3,90 e não quis. Pô, velho, é putaria. É demais, né? É muito miserável, bicho. Eu acho que, velho, R$3,90 por R$3,90 você não paga uma cerveja, bicho. Uma long neck, gente. Não, cara, R$3,90 tu não paga nenhum ônibus aqui, bicho. Nenhum ônibus, tu não consegue nem chegar no cinema. Cara, hoje ainda, aqui onde eu moro ainda é R$3,20, mas eu tô ligado que eu acho que aqui é R$3,85 o ônibus. Não tenho certeza porque faz muitos anos que eu não ando de ônibus, que eu tenho moto. Mas eu acho que é R$3,85 o ônibus aqui. Ou seja, você consegue chegar lá e no máximo você consegue comprar uma bala. Dependendo se for em camelô, se for na padaria já é mais caro. Pois é, cara, R$3,90 é muito barato, véio. Tanto que eu baixei o coisa, né, e minha esposa também. Eu falei, vamos aproveitar, que eu acho que vale só até dia 22. É pior que o podcast já vai ter saído, o cupom já não vai valer pra quem resgatou. Mas eu falei com ela, até compensa a gente assistir um outro filme amanhã ou depois. Sim, pega um filme que tá querendo muito ver, em vez de baixar, porra, pega o filme lá, tá de boa. Eu falei pra gente assistir o Tenet, eu não assisti ainda, eu tô querendo. mas assim, compensa, porra, R$3,90, caralho, você não paga um long neck. Não, tu não paga nada com R$3,90 hoje em dia. Paga não, pô. R$3,90 não é nem $1, meu amigo. Porra, pode crer. Velho. E já não é há muito tempo $1, né? Quase dois. Quase dois não. Hoje não chega a 50 centavos de dólar, mas tipo assim, cara, a gente pagou menos de $1 pra ver o filme. Então assim, porra. É real, né, cara? Tudo bem que foi uma situação atípica e, considerando o interesse, a vontade pelo filme, por ser fã, gostar, eu não me importaria também ter pago o preço cheio, que era R$49,90, que já era meu plano. O meu plano, eu falei, não, porra, faz um ano que eu não vou no cinema, é um rolê que eu adoro, que, porra, não custa nada pra mim, vai sair, ainda assim, vai ser mais barato, tudo bem, não vai ter a experiência, aquela sensação, porque o cinema é da hora e tal. Não vou ter isso, mas, porra, é um ano que eu não vou no cinema, não custa nada pra mim pagar isso pra ver um filme. Eu e esposa, se a gente vai no cinema os dois, dá isso, às vezes dá até mais, porque tem, né, estacionamento, vai comer alguma coisa, mas sempre sai mais caro. Então, pra mim, eu tava tranquilíssimo em pagar R$50 pra ver o filme. Cara, eu paguei em fevereiro, foi em janeiro, R$49,90 pra ver o Mulher Maravilha, no Now, da Claro, entendeu? Então, outra coisa, eu descobri depois que o Loki é tipo um serviço de streaming. Sim, eu conheço, eu fiz trabalho sobre ele uma vez. Então, o que o Loki tava fazendo? Se você abrisse uma conta do Loki, não por conta do filme, mas eu acho que ainda deve estar valendo. Se você abrir uma conta, você ganha R$50 de crédito. E o filme no Loki tava por R$14,90. Ou seja, você conseguiria assistir o filme de graça e teria mais 35. Isso eu descobri depois. E aí teria mais 35 pau de graça. Eu acho, ou seja, se bobear, eu acho que o Loki ainda deve estar com isso. Se não der pra, aos ouvintes, se não der pra aproveitar o Snyder Cut, dá pra aproveitar outras coisas. Enfim, cara, meios tiveram vários, assim. Não precisa de torrent pra ver versão zoada, entendeu? Mas a qualidade tá boa, porra, mas você não tá contribuindo com a parada. Sei lá, cara, eu sou chato com essas coisas. Hoje eu prefiro pagar, nem que seja o valor cheio, mas eu sei que a minha realidade pode ser diferente das outras pessoas, só que R$3,90 dava um puta valor barato, entendeu? Sim, porra. Qualquer um que vai no cinema e não vai sozinho, não tem condições de pagar. Não toda hora, todo dia, toda semana, mas, porra, uma vez no mês, a cada 2 meses,
não mata ninguém, desde que tenha condições, né? Fora que convenhamos. E fora que ainda tem outra coisa, né? Por exemplo, você viu, eu paguei R$3,90 e viu, aqui em casa, eu, minha esposa e minha irmã, tipo, 3 pessoas. Minha irmã, ok, paga meia, mas eu e minha esposa não. Aí, tipo, numa situação dessa, numa pré-estreia ou numa estreia, a gente pagaria, sei lá, eu já paguei, eu lembro que eu paguei pra ver Batman vs Superman, eu paguei, e olha que eu assisti Batman vs Superman no cinema 3 vezes. Cara, eu lembro que eu devo ter pago uns R$150 de ingresso ao todo. Caralho. Porque eu lembro que eu assisti Batman vs Superman na pré-estreia, tipo, de noite. Sim. Na quarta noite, a parada assim. Então, nossa, muito caro. Não, é foda. Muito. Mas beleza, cara, valeu demais. R$3,90, eu me senti até mal. Falei, putz, podia ter pago o valor cheio, velho. Podia ter ajudado mais, né? Pois é, porque o filme é do caralho, né? O filme é muito bom, recomendo demais. Pra ir pros finalmente, João, você quer dar uma nota pro filme ou não quer opinar? Porque assim, hoje a gente pode dar um 8, amanhã viu o filme de novo, pode ser um 9, como pode ser um 7, e por aí vai. Claro. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu daria 2 notas. Uma, pelo contexto todo de redenção do diretor e os cacetes, é um 10. Agora, se avaliar aspecto técnico, essa frescura, vai pra um 9, 8,5. Em síntese, tipo assim, considerando tudo. A parte, se você levar só o passional em questão, vai pra 10. Eu conheço, eu sei, o teu hype, se pudesse, tava 11, né? Total. Agora, se considerar aspecto, eu acho que um 9 tá de bom tamanho. É de bom tamanho. Sim. Eu vou te dizer que assim, eu acho que no geral eu daria um 8. Um 8 é uma nota bem dada e poderia até ser melhor. Do filme, eu te falo assim, tem uma coisa que me incomodou bastante, foi aquela cantoria do Aquaman, tu lembra? Quando ele tá indo embora. Aquilo ali, eu entendo. Eu pensei assim, eu entendo que no contexto daquele lugar, aquelas pessoas veneram ele de uma forma... A lourinha que tá cantando. Isso. Né, ela tá como principal, mas tá uma cantoria atrás junto que é horrível. Mas assim, eu entendo que naquele vilarejo, que inclusive é o vilarejo que o Batman encontrou com a minha primeira vez, e ele fala que ele ajuda aquele povo porque o mar ali não tem condições de pesca, então ele fornece peixe. Então eu sei que pra eles, ele é um salvador. E eles veneram ele fazendo esses cantos, que é a cultura, mas eu achei muito bosta aquilo me incomodou um pouquinho. Isso, de longe, assim, acho que foi a parte que mais eu achei chata no filme, mas é tão rápida e que, né, não é tão relevante. E a outra ponto que eu ia falar, assim, eu acho, né, é totalmente achismo, mas acho que talvez tu concorde um pouco. Esse filme, ele teve 4 horas, ele teve muita coisa que a gente sabe que se esse filme, se o Snyder não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu e ele fosse soltar o filme em 2017, a gente não seria o mesmo filme que a gente viu agora. Porque ele teve uma liberdade, ele teve um orçamento, ele pôde analisar o que teve num filme que já foi feito pra poder mudar. Eu acredito que ele deve ter visto a repercussão do que o pessoal gostou ou não gostou pra poder fazer uma alteração e tudo mais. Então, eu... Ele é burro, né? É lógico, não vai, errar 2 vezes, né? Insistir no erro é foda. Então, eu acho que essa versão é uma versão muito pessoal da situação toda que aconteceu. Ela não seria a mesma coisa que a gente assistiria lá em 2017 se fosse o filme que ele tivesse lançado, né? Pra começar, primeiro que se ele tivesse terminado o filme, ele ia ter dinheiro pra fazer até mais coisas. Inclusive... Sim. Que era o plano, né? Era o plano, não ser um filme só, ter uma sequência, né? Sim. Então ia ser basicamente aquilo, só que um pouco diferente. Outra coisa, a parte que me incomodou foi o CG do Matador de Marte ia ser bem melhor, porque ia ter dinheiro pra isso, né? Sim. Então isso foi uma questão assim. E outra, por exemplo, a questão, igual o epílogo seria muito diferente, porque, por exemplo, ele falou que ele sequer considerava colocar o Coringa naquela época. Isso foi uma coisa depois. O Esquadrão Suicida veio depois, não veio? Da Liga da Justiça? Não, veio antes. Veio antes? Eu não lembro. Veio antes. Tanto que no final do Esquadrão Suicida, meio que o Batman encontra com como é que chama a personagem? A Amanda Waller, e ele fala que ele tá formando a liga dele. Ah, verdade, é verdade. Pode crer. Eu acho que realmente veio antes. Não, veio antes, inclusive, porque eu já ouvi falar que o espírito, o Esquadrão Suicida também foi mudado. Foi mudado pelo estúdio. E aquele monstro lá, que é o tipo irmão da personagem, na verdade, ele seria meio que o espírito do Lobo da Steppe também, entendeu? Esse é um negócio assim. Sim. Ele tem uma conexão muito grande com a Liga da Justiça que foi cortada. Entendi. Então, esse é bem nesse sentido. Então, mas, sei lá, cara, se tratando dessa... como eu te falei desde o início, é um filme do caralho. Pelo hype desce, sem o hype, um 9 ali. Um 9 legal. Um 8.9, um 8.8, uma coisa assim, entendeu? Mas no geral, me agradou bastante, assim, cara. Eu também. Não. E você falou que você daria o quê? Um 8? Eu falei que eu daria um 8. Porque, assim, eu achei que o filme ele não foi incrível, apesar de eu gostar bastante. Ele foi muito, na minha opinião, muito melhor que o de 2017, mas ele não me encantou, por exemplo, como o Ultimato me encantou. E olha que o Ultimato eu também não daria 10. Eu não tô falando querendo comparar, porque são 2 filmes que não podem ser comparados.
errado, porque um já nasceu morto, infelizmente, que é o Snyder Cut. Se a gente tivesse uma perspectiva dele de uma continuação, seria uma outra situação. Mas eu brinco com isso que ele nasceu morto, né? Mas eu não dou 10 porque, eu não sei, cara, eu acho que 4 horas é longo, apesar de não me incomodar nem nada. É muito longo, é um filme que não poderia ir pro cinema e seria muito incômodo pras pessoas, né? E seria um impeditivo até. Ninguém ia querer ir ficar 4 horas vendo o filme. Tirando os fãs mesmo, a galera que é vidrada em quadrinho, que gosta do Snyder, enfim. Então eu acho que tem alguns pontos que, infelizmente, na parte, como tu falou, na parte técnica deixa um pouquinho assim, tem um nível um pouco menor, mas tem uns pontos assim que às vezes poderia não ter acontecido. O filme poderia não ter sido tão longo. Ele ter sido longo, ele pôde desenvolver mais, mas talvez às vezes esse desenvolvimento custou, né, esse preço do tempo. Então, pra mim, eu acho que talvez se tivesse sido um pouquinho mais curto, teria sido melhor, talvez, né, poderia ter também sido ruim, só que como eu gostei pra caramba de ter sido longo e não me incomodou, isso não atrapalha. É só uma questão assim, geral, não pessoal. Cara, eu vou dar uma viajada do caralho agora. Pode ir longe até. Que é o seguinte, a gente tá vivendo uma época muito fodida. Sim. Tipo, pandemia, os cacetes, você até falou, né, que parece que vai entrar em lockdown aí na região do litoral. Isso, anunciaram hoje aqui que terça-feira, dia 23, no dia que saiu o podcast aqui, tá entrando em lockdown aqui, a Baixada Santista. Tu vê, aqui onde eu moro, tá desde o final tá desde semana retrasada, a previsão é até de 31 e, sinceramente, eu moro no norte de Minas Gerais, quem não sabe. E a previsão é que se mantenha. Minas Gerais inteiro tá na tal da onda roxa, que é a mais fodida, tudo fechado, sem previsão de merda nenhuma. O campeonato estadual vai parar no final de semana agora, tá tudo na merda. Então, assim, cara, e aí não é realidade do Brasil, o mundo inteiro tá assim. Os Estados Unidos já tem uma vacinação do caralho, mas ainda também lá tá cheio de restrições. Então, trazendo isso pra conta o contexto, o filme do Snyder, ele foi um filme que é muito atípico, extremamente atípico, numa situação extremamente atípica. Sim, né? sim. Ele deu muito certo agora no streaming, porque agora não tem muita outra escolha. Isso, e outra, tem um outro ponto também, a gente tá numa carência fodida de filme de herói. A gente, tudo bem, saiu uns seriados da Marvel, mas de filme de herói, tirando a Mulher Maravilha, que foi um filme que nem foi tão aclamado assim, ele que era o grande boom de herói. Porra, a gente tá um tempão aí querendo um filme da hora de herói e não tinha nada. Cara, a gente vinha numa toada de filmes, principalmente da Marvel, e que já tem basicamente um ano que não tem nada. Sim, porra. Depois do Ultimato... Ele veio pra ser esse alívio que a gente precisava. Depois do Ultimato teve o filme do Homem-Aranha, e eu não lembro se teve o Viúva Negra. Não teve. Eu acho que teve. Tá adiado ainda, tá adiado. Deve sair. Eu acho que ele tava previsto pra sair pra frente de abril, maio aí. Não sei nem se vai sair ainda, porque, né, a pandemia tá aí. Pra mim vai ser um flop desgraçado, porque o filme pra mim é chato, mas enfim, também não vem ao caso. E depois do Homem-Aranha não teve mais nada, entendeu? Ou seja, o filme do Homem-Aranha acabou com um gancho legal, enfim, mas não teve mais nada. E da DC, acho que o último filme foi aquele das mulheres, mas chama? Aves de Rapina. Que meio que foi um fracasso do cacete. Foi quase no início da pandemia, foi em fevereiro do ano passado, eu acho. Eu lembro que eu fui pro cinema. Então, assim, eu não assisti, não. O último filme no cinema que eu assisti foi Sonic. Foi em janeiro, fevereiro do ano passado. Eu não lembro, eu acho que foi Sonic também, mas eu lembro que os 3 filmes que eu vi, que eu me lembro de cabeça, foi O Homem Invisível, Sonic e Aves de Rapina. Eu só vi esses 3. O último que eu vi foi o Sonic. Esses dois eu não vi, eu só vi o Sonic mesmo. E foi, acho que realmente foi em fevereiro de 2000 e... Eu tava optando, né, entre outro, eu acabei indo no Sonic. Que foi uma escolha ótima, vou dizer, viu? Cara, foi um filme legalzinho, família, né? Filme de sessão da tarde, de domingão e tal. Mas, como eu tava dizendo, é um filme diferente, pra uma situação diferente que a gente tá vivendo, né? Então, pessoalmente, eu acho que foi adequado até pro contexto. Legal, bacana. Mas, infelizmente, apesar de que eu já devo ter tweetado o Restore the Snyderverse umas 1000 vezes no Twitter, né? Porque agora a campanha da galera é pra restabelecer o universo do Snyder. Conseguiu com um, né? Vai que rola com o outro, né? Vai que cola, deu certo. Mas, infelizmente, eu acho que não vai rolar. E por um motivo que, inclusive, é bem interessante, porque o universo do Snyder, em boa parte, ele acabou também, porque o primeiro que saiu fora foi o Ben Affleck. Sim, já acabou, né? E apesar de que ele vai voltar no... A princípio, ele vai voltar no filme do Flash, né? Sim, eu lembro disso. Só que, agora, na minha opinião, a dificuldade de restabelecer o universo do Snyder é porque já tem um outro filme do Batman. Sim, e que não conversa em nada com esse universo. Sim, absolutamente nada. É um filme totalmente diferente. É um filme até mais parecido com os do Nolan pelo trailer, sabe? Sim, é um filme que talvez converse até com Coringa, assim, não conversa, né? Mas que tá muito mais próximo de Coringa, por não fazer parte nenhuma da Liga da Justiça, né? Do Snyder, sim. Snyderverse aí. Mas, cara, eu sei lá, velho, por mais que eu acho muito difícil, que hoje se eu perguntasse sim ou se não, eu acho que não vai rolar, eu adoraria que tivesse uma continuação. Eu também, e podia até ser um filme mediano, não precisa nem ser um filme muito bom, porque eu já ia curtir, eu gosto da DC pra caramba, eu sempre fui, minha preferência sempre foi mais DC do que Marvel, apesar de eu gostar dos dois, não tem essa putaria de Marvete, DC Nauta, pra mim eu gosto dos dois e fosse, mas eu sempre gostei mais da DC porque eu acho que
acho que foi nesse lado de heróis, quadrinhos e jogos e tudo mais, onde eu acho que eu fui apresentado primeiro, entendeu? Cara, meu negócio é que eu sou fanboy do Batman. Cara, eu assisti aquele seriado do Flash que passava na Globo lá nos anos 90, cara. Eu adorava o Flash. Eu tenho certeza que foi por isso que o meu Flash virou meu herói preferido. E aí eu ganhava quadrinho da minha mãe, historinha do Flash. Porra, aí foi o herói que mais me pegou na infância, né? E aí ficou. Ah, eu era fanboy do Batman demais, cara. Eu lembro de moleque, assim, sabe? Eu preferia assistir aquele desenho, a série animada do Batman, domingo de manhã, do que, tipo, sei lá, sair com meu pai fazer qualquer coisa. Ou então eu lembro que essa... Aquele desenho do Batman que passava na Record nos anos 90, lá 2000, era maravilhoso, cara. Aquilo era incrível. Caralho. Não, aí eu lembro que minha primeira fantasia de escola foi do Batman. Então, assim, o moleque tem. Você acaba pegando afinidade, né? E eu tinha muito. Sim. Então, assim, cara, eu gostaria demais que tivesse, cara. Demais. Mas eu acho muito difícil, velho. Eu acho muito difícil mesmo. Sim, eu acho que o Snyder Cut, ele tinha que ter uma repercussão tão fenomenal, tão incrível, de quebrar recorde, assim, de certa forma, pra Warner, ao ponto deles terem uma atenção pra cogitarem continuar nesse universo, né? Tentar trazer um pouquinho mais, né? Dar um fôlego a mais. Cara, ó, fazendo o advogado de abas avessas aqui, 2 pontos que podem dar uma esperança, assim. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Snyder hoje falando que, assim, ele deu uma resposta muito inteligente. Ele falou que ele não sabe sobre o futuro, mas ele falou o seguinte: o que vocês acham mais fácil? A Warner lançar novamente um filme depois de todo esse contexto, etc, ou agora lançar uma continuação? Porque se a gente for considerar o grau de dificuldade do Snyder Cut era muito mais difícil. Sim. Né? Agora já tem um negócio estabelecido, né? Assim, estabelecido, digamos assim, já tem um negócio que... E outra coisa, que tá aclamado, né? Uhum. Inclusive, eu ia concluir que é o seguinte: o Now, da Claro, né, que eu até tenho em casa, apesar de que eu vi pelo Google Play, o Now, ele teve 140% a mais de audiência do Snyder Cut nos primeiros 2 dias do que o filme da Mulher Maravilha, que tinha sido a maior audiência do Now. Porra. E outra, os servidores da HBO Max nos Estados Unidos e de outras plataformas, todos caíram de 2 a 3 vezes no dia 18, né? Uhum. Então, assim, a repercussão foi monstruosa, inclusive porque também não tem mais nada pra fazer. Exato. É tudo colaborando, né, cara? Cara, a única coisa que teve foi a estreia do primeiro episódio do Soldado Invernal, aquele negócio lá, aquela série lá. Sim. Que, inclusive, tava com hype bem baixo, até porque é uma série mais simples do que a da WandaVision, que foi uma série mais trabalhada. E, ó, enfim, eu sei lá, cara, eu sei não. Eu acredito que não vai rolar, mas eu espero muito que role. Eu tô na mesma. Sem esperança nenhuma. Assim como eu sempre comentei contigo, eu tava indo pra esse filme de braço aberto, assim, peito aberto. O que vier, tá tranquilo. Não precisa ser nada incrível, se for incrível tá ótimo. Não criei expectativa, não criei hype, não tava ansioso, eu tava muito de boa, porque eu não queria criar a expectativa e tomar no rabo. Eu não falei, a gente não tinha nada, de repente a gente tem alguma coisa, então o que vier pra mim é lucro. E cara, como eu falei, eu acho que por não criar expectativa eu fui surpreendido positivamente. Então pra mim já foi muito bom, sabe? Essa sensação. Ah, sim, não. Eu tava taradaço. Tu tava, eu sei, porra. E atendeu as expectativas total. Era mais ou menos o que eu esperava mesmo, gostei demais. Os defeitos que teve eu também já esperava e também não me surpreendeu tanto. Uma outra cena me surpreendeu, mas no geral o saldo foi extremamente positivo. Então é isso, pessoal. A gente vai caminhando aqui pro final. Se você curtiu, assistiu ou não, concorda com a gente aqui, tem algum ponto, alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, ou achou o filme uma bosta, quer falar aí o que a gente tá errado aqui, quais são as nossas afirmações que foi cagada, manda um e-mail pra gente lá no mocadacast@gmail.com e segue ou comenta também lá nas postagens nossas no Twitter e no Instagram, no @mocadacast. E a gente vai ficando por aqui e uma boa semana pra vocês. E aí, cuidado com a pandemia aí e a dengue, né? Porque agora, não sei se pra ir pra Minas, mas aqui em Santos, cara, tá um surto de dengue do caralho. O bagulho tá muito louco. Um abração, pessoal. Até a próxima. Não, aqui ainda não chegou não, mas eu não duvido também. Então tá, pessoal, abraço, até mais, viu? Espero que vocês tenham gostado do formato. Se gostar do formato, também comenta, manda e-mails, cacete, que a gente pode até reproduzir de outras maneiras depois. Abraço.